Então vamos falar sobre o sacerdócio de cada crente no seu individual. Vamos falar sobre o sacerdócio, né, pela família de Deus e por aqueles que Deus colocar debaixo da gente para que façamos o sacerdócio. Então o sacerdote é o que? Ele vai operar em favor de alguém. E quem nomeou ele sacerdote? O próprio Deus. O fator, o objetivo principal do sacerdote é que ele vai ser contratado pelo próprio Deus, primeiro, para amar a Deus e para fazer mordomia desse amor, uma vez que ele aprendeu esse amor, a todos que Deus deu para ele. Isso está em Hebreus 5, verso 1, que a gente vai ler agora. Isso está em João, que a gente vai ler também. Você vai ver como é que tudo conflui para um entendimento só. Então o sacerdote ele é nomeado por Deus. Todo sacerdote qualquer, até os sacerdotes de Satanás, são nomeados por ele para servir, fazer a mordomia do que eles recebem para aqueles que estão debaixo dele. Hebreus 5:1 diz: cada grande sacerdote é escolhido, é a versão linguagem de hoje que eu estou lendo, né? Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo. Então aqui fala, ele é nomeado para servir a Deus. Eu gosto dessa versão. O fator principal de que Cristo veio para morrer por nós é para que primeiramente estejamos diante dele. Por quê? Porque Marcos capítulo 3. E chamou Jesus os discípulos para estar com ele e expulsar demônios. Se você ficar expulsando demônios sem estar com ele, você vai acabar tendo cara de demônio. Porque você só vai fazer uma atividade, você vai ficar vendo demônio em tudo. Não, o padrão é para que você, estando diante dele, você receba o seu amor, você seja moldado à imagem e semelhança dele, e daí esteja apto a fazer qualquer outra coisa, incluindo expulsar demônio. Senão você vai ficar doido. Intimidade na frente de atividade. Gênesis 17. Abraão, anda comigo e ser perfeito, e multiplicarei a tua descendência. Qual que veio primeiro? Promessa, atividade ou intimidade? Veio uma demanda por intimidade. Anda na minha presença, ser perfeito. Daniel, capítulo 12. O povo que conhece o seu Deus operará proezas. Qual que vem primeiro? Atividade ou intimidade? A intimidade vai destravar e vai definir a sua atividade. Esse é o ambiente do sacerdócio. Esse é o ambiente do sacerdócio. Hebreus 5:1. Você é contratado para servir a ele, a favor dos homens. Maneiro, né? Agora, olha só. Olha o que ele fala, continuando. Apresentando a Deus, aí algumas versões falam, tanto dons como oferta pelo pecado. Então vamos meditar um pouquinho nisso aqui. Antes de falar disso, eu quero falar outra coisa. O sacerdote ele vai servir ao homem, né? Ele vai servir você estando num ambiente de trabalho, na sua família e na sua igreja. Você vai servir com o que você é. Com o que você é em Deus. Você recebe os dons. Você aprendendo quem você é num ambiente de intimidade. Você vai estar apto para servir aos homens com isso. Por isso que se você não tem um ambiente secreto de intimidade, você não está apto para ser sacerdote. Porque num ambiente de intimidade é onde ele se revela. E sempre quando ele se revela para você, ele revela quem você é. Se Pedro souber quem é Jesus, que é o Filho de Deus vivo, Jesus vai devolver a resposta para Pedro e vai falar, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu te coloco como pescador de homem. Você repara que na medida que Pedro recebeu a revelação de quem ele é, Deus devolve a revelação de quem você é, de quem Pedro era. É assim. Então você vai servir a Deus com o que você recebeu vendo ele. Isaías um dia foi ver a glória de Deus. Descobriu então o quê? Que ele foi enviado como profeta. Porque aí ele ouviu no ambiente de revelação o quê? A quem enviarei? E aí Isaías levantou a mão e Deus deu uma definição, um objetivo para ele. Falou, vá, seu objetivo é fazer com que, falando, é para fechar os ouvidos dele.
É para que você pregando eles não se convertam. E ali ele estipulou o objetivo, a definição de como Isaías seria sacerdote na geração dele. Sempre no ambiente de revelação de quem ele é. Então, se você começou algo na sua igreja, um ministério, fora do ambiente de intimidade, você está invalidado como sacerdote. Porque você não poderá saber como servir a não ser no ambiente de revelação de quem ele é, automaticamente revelando quem você é e a sua capacidade. Então, se você foi de uma comunidade onde formava-se operários para depois formar filhos, saiba que esse é o modelo incorreto. Porque Jesus primeiro formava filhos para depois fazer operários. E chamou-os para estar com ele. Talvez seja por isso que você sente que algo esteja travado na sua vida, você não consegue desenvolver na sua igreja. Saiba que tudo começa, não adianta, no ambiente da intimidade. Não adianta. Não tem como pular isso, sabe? Então, sabendo disso, né, estando bem arraigado, a gente pode prosseguir para João 1, onde a gente vai desenvolver esse raciocínio de um sacerdote que é nomeado por Deus, estando diante de Deus, e depois ele vai servir os homens no que ele recebeu nesse ambiente. O próprio Jesus é o maior modelo disso. João 1, verso 1. Agora você vai pegar o modelo correto do que é um sacerdócio segundo Cristo. Um sacerdócio do novo pacto. E outra, quase que eu esqueci. Eu falei sobre dons e oferta pelo pecado, né? Hebreus 5:1. E ele é consagrado para oferecer tanto dons como sacrifício do pecado. Antes de começar João 1, eu quero só falar, pontuar rapidamente. Essa é a diferença do sacerdote do novo pacto para o velho pacto. O do velho pacto só poderia oferecer sacrifício pelo pecado. Porque ele mesmo estava rodeado de pecado, tinha sua natureza pecaminosa, e o povo que ele estava servindo também era só pecador. Agora, Cristo morreu, e o que diz Efésios capítulo 4? Subiu e deu dons aos homens. Então, Cristo inseriu a natureza dele dentro de nós. Então a gente não tem que ficar só recordando os nossos pecados. Todo sacerdote, todo líder, ele é nomeado, você na sua casa e o pastor na igreja, o profeta na igreja, ele é nomeado não só no novo pacto para oferecer sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque sacrifício pelo pecado é quando o cara precisa ser salvo. E Cristo já fez isso. Agora nós temos que prosseguir mais fundo e oferecer dons, qualidades. Nós comunicamos as próprias virtudes de Cristo. Então, na igreja brasileira, o que aconteceu? A gente botava na cabeça dos crentes que eles eram salvos. Então, a cada dia que passava, domingo à noite, a gente fazia o famoso apelo ao altar. Porque o nosso evangelho não passava da salvação. Mas, todavia, Jesus não veio pregar como sacerdote só o evangelho da salvação. Ele veio pregar o evangelho no reino. Não é só para tirar pecado o sacerdote, oferta pelo pecado. É para habilitar você a estar diante dele, servindo a ele e aos homens. E os dons são responsáveis para te habilitar. Sacrifício pelo pecado, salvação. Dons, que fala em Hebreus 5:1, a sua habilitação, a sua capacitação. Então nós não estamos aqui para salvar ninguém mais nada, mais uma vez, e nós não vamos parar por aí. A gente vai prosseguir e vai oferecer dons, nós vamos comunicar, nós vamos, através de imposição de mãos, impartir virtudes e dons proféticos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Agora você não mais é salvo, meramente é um salvo, isso na identidade, salvo na identidade. Agora você é alguém completamente restaurado à natureza de Jesus. Você opera, pensa, age como ele, em poder, em palavras e em obras. Então essa é a parte de dons. Então eu não fico mais insistindo. O papel da igreja não é mais ficar só pedindo para que ela se arrependa, mas é para que ela comece a sair do evangelho da salvação para o evangelho do reino, onde você tem reis e sacerdotes e você precisa operar como ele. Então, sem mais delongas, vamos João 1. Vamos lá. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então vamos prosseguir no papel do sacerdote aqui, vamos definir.
O que é o sacerdote? Primeiro, ele precisa estar diante de Deus. Por quê? Porque Jesus, o nosso modelo de sumo sacerdote, estava diante de Deus e só fazia isso. No começo era uma grande família apaixonada, não um criador. Porque criador, ele só começou a ser nomeado como criador quando ele começou a criar. Mas o que a igreja precisa entender é que antes de ser criador, ele era um pai apaixonado. E já existia uma família ali. Isso é doido. Antes de Deus começar o seu ministério como criador, ele já era um pai apaixonado. Então existia uma família atuando ali, né? Aquele ambiente de intimidade que a gente falou. O sacerdote nasce nesse ambiente e Jesus está aqui. Ele estava diante de Deus. Não estava pensando em abrir igreja, não estava pensando em ministério. Ele só ficava na fascinação de quem Deus é. Ali, no seio do seu pai. Né? Desde o princípio, verso 2. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Não é? O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Isso também é a grande marca do sacerdócio. Ele nunca faz nada sozinho. Ele está em uma família. O sacerdote, primeiramente, ele precisa estar numa família. Senão, ele está invalidado. Por isso que as vestes de Arão como sacerdote tinha 12 pedras. As 12 pedras, segundo Êxodo 28, simbolizavam toda a família de Israel. Porque se você é um solitário, você está inapto para exercer o sacerdócio. Só uma pausa para continuar isso, né? Eu tenho que falar. O livro de Esdras fala isso. Esdras não, Neemias, capítulo 7, rapidamente, 63. O seguinte grupo de família de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes. Né? Esses sacerdotes tinham voltado para Jerusalém e não estavam conseguindo provar a sua genealogia. Aí fala assim, 64. Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. Você só será aceito como sacerdote se tiver sido achado em uma família, em uma comunidade, em pura congregação. Então, se você não possui, se você é alguém que fica em casa e acha que é um sacerdote, eu sou a igreja, você pode dizer eu sou a igreja de longe o quanto quiser. Enquanto você não estiver numa comunidade participando dos sofrimentos dela, até dos pecados dela, você não está apto para ser o sacerdote. Porque o que não é... Não, mas se Deus quiser, é Deus que me levantou um apóstolo, Deus que... Não, Deus pode ter te chamado. Mas o parâmetro para que isso aconteça, o meio para que isso aconteça, você vai acabar sendo achado numa família. Moisés, Jesus, Davi, todos esses foram inseridos numa. Você nunca vai conseguir até que você seja achado numa família. Se você não tem família, não está congregando em algum lugar, participando da vida de alguém, ou até dos pecados de alguém, você está inapto para ser um sacerdote, é o que a palavra fala. Voltando para João 1. Aí o 4 vai dizer que a palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para os homens. 5. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Né? E aí eis a grande questão do sacerdócio. Você não foi chamado só para servir os perfeitos, como eu pensava. Nessa história de sacerdócio, você vai se pegar servindo, tendo que servir pessoas que nunca, inicialmente, te darão ouvidos. E essa é uma parte dificílima do sacerdócio. E mesmo assim, Deus te chamou. Se alguém te ouve pela pregação, amém. Se alguém te ouve através da sua ministração dos seus dons, amém. Mas originalmente o sacerdócio envolve a morte. Vou te falar, Efésios 5. Por que eu estou falando isso? A luz resplandece nas trevas. O sacerdócio, que envolve você sendo luz, ele não brilha na luz, ele brilha nas trevas. Né? Então a nossa separação, a santidade, ela se dá até certo ponto. Sim, nós precisamos andar na luz, mas em um momento sabendo que Deus vai botar a luz para invadir as trevas, como foi Jesus, que entrou na terra de Zebulon e Naftali, e como diz a profecia,
A terra de Zebulon e Naftali não vê mais a escuridão, pois ela viu uma grande luz. Deus vai te colocar no meio da lama. Sim, nós odiamos a lama, odiamos o pecado. Mas como diria um amigo nosso, a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Isso define um sacerdote. Ele vai precisar se achar e ser contado com os transgressores para salvar os transgressores. Né? Mas aí, a gente como sacerdote, e você não tem tempo, você pode rebobinar isso e entender. Nós estamos falando aqui sobre os meios de como se dá o nosso sacerdócio a favor dos homens. Né? Então preste atenção, você pode voltar, não tem problema, mas vamos explicar tudo bem pautado aqui. Então, na verdade, nós somos a luz do mundo e não a luz da igreja. Né? Se a igreja perdeu a capacidade de atuar na lama, isso é problema dela, mas a plataforma de que Jesus inaugurou a sua igreja diz que ela sempre soube lidar com as trevas. Ela sempre soube atuar no meio das trevas. Então, isso envolve você sofrer, porque você vai atuar a favor de algumas pessoas e essas pessoas não te darão ouvidos. E aí, esse é o sofrimento, essa é a morte. Por quê? Porque para apresentar alguém puro, santo e imaculado diante de Deus, você vai precisar morrer. Olha isso aqui, Efésios 5, 25. Marido, ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E deu a sua vida por ela. Ele fez isso para separar a igreja de Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Para alguns você vai pregar e vai conseguir salvá-los. Para outros você vai operar as dons, impartir, né, impor suas mãos, e você vai conseguir esses caras também para Deus. E o outro você vai ministrando o seu louvor, você vai conseguir, mas outros só morrendo. Outros só dando a sua vida, porque aqui está falando que Cristo entregou sua vida. Ele não só pregou para apresentar uma igreja pura e imaculada diante de Deus, ele não só ministrou para apresentar uma igreja pura e santa e imaculada diante de Deus, ele deu a sua vida. E dar a sua vida é estar nesse sofrimento, é engolir muito sapo, é sofrer muita coisa, muita afronta que você não deveria sofrer. É sofrer muita afronta em si mesmo. E semelhante a Jesus, à medida que você vai recebendo essas afrontas e você continua amando, você vai salvar essas pessoas. Por quê? Porque ainda que transgridam contra você, o amor cobre uma multidão de pecados e de transgressões, é o que a palavra fala. Essa é um parâmetro louco do sacerdócio. Você vai sofrer, mas o amor cobre multidão de pecados. E aí na sua morte você consegue trazer aquilo que pela pregação, pelo seu dom, pelas suas habilidades, você não conseguiria. E isso serve para a sua igreja, e estou falando para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho. É a mesma coisa. E eu ia falar alguma coisa agora, deixa eu lembrar. Sim, isso eu chamo de participação. Para você ser um sacerdote, vai ser impossível se você não participar. Lembra que eu falei contado entre os transgressores? Mesmo você não sendo transgressor? Contado entre os que roubam, mesmo não roubando? Como Jesus. Lembra a crucificação? Quem estava do lado deles? Ele era ladrão, Jesus? Não. Participação. Você não vai salvar ninguém que você não participa, sendo bom ou sendo mal. Sendo essa pessoa boa ou sendo essa pessoa má. Você precisa participar. Você precisa sofrer um pouquinho de podre, você precisa sofrer um pouquinho de afronta sem merecer. É o Cordeiro. É a imagem do Cordeiro. Tá reparando que o sacerdócio é igualzinho a ser Jesus? Mas não é só na parte que ele pregava legal e ungidamente, não. É na parte que ele sofria dano, na parte ruim. Os sofrimentos de Cristo. Né? Você não vai ser sacerdote sem participação. Voltando, né? Então, voltando para João. Voltando para João, a gente encontra o desenvolver desse raciocínio que a gente está falando aqui agora. Verso 10. A palavra estava no mundo. Ele veio no mundo. Ele se tornou como nós.
E por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Não compreendeu quem ele era. Assim como muitos não compreendem quem nós somos. Mas vamos continuar. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a marca do sacerdote. Ele vem para os que é seu, da sua própria laia, mas muitos dele não o recebem. Então Deus chamou você para não te receberem. E Deus chamou você às vezes para nem pregar, você fica calado ali só amando. Ó. E na sua morte, ou seja, na afronta, quando eu falo sofrimento, morte, são as feridas que você leva sem merecer, né, por amor. Só por você amar. O sacerdócio envolve, a maioria das vezes, você ficar ali calado. Para que você vá para os seus não te recebam, mas através da sua morte, do seu sofrimento, você traga muitos para o Pai, assim como ele trouxe muitos para o Pai, só com a morte dele. Só com as afrontas que ele recebeu e que você recebe. Sacerdócio envolve participação. Esse é o mistério do sacerdócio. Veio para os que era seu e não receberam. E ele já sabia que ele não ia receber. Meu Deus, que coisa linda! E olha só, vamos lá. Eu não estou falando que envolve participação. Olha o verso 14. O verbo se fez carne. Entre nós, cheio de amor e verdade. E por causa que o verbo se fez carne, continuando, nós vimos a sua glória, a sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Porque ele se fez carne e desceu, se fez como nós, pequenininhos. O grande se fez pequeno. Nós agora podemos ver, porque o sacerdócio envolve você chegar na condição da pessoa, não se tornando no mesmo pecado que ela, mas descendo nela, e uma vez descendo nela, participando. Uma vez participando, você consegue levar ela para a plataforma que você está. Foi isso que Jesus, como sacerdote, veio. Desceu, manifestou quem ele é, e pôde manifestar a glória de Deus do lugar de onde ele estava. E ele fala, para onde eu vou, vocês vão também, porque eu tô preparando casa para vocês. Eu desci até vocês, então eu vou levar, agora eu tô apto a levar vocês para onde eu estou, para ver as coisas de cima do monte. É isso que a gente quer. Né? Então, o verbo tem que se fazer carne. Você tem que descer. Por quê? Porque o verbo ilimitado se fez limitado. O verbo eterno se fez temporal. Aquele que era grande se fez pequeno. Para quê? Para que nós que éramos temporais fôssemos feitos eternos. Para que nós que éramos limitados fôssemos feitos ilimitados e imortais. Para que nós que éramos pequenos sejamos grandes como ele. Aquele que estava no céu, o que estava em cima, desceu para que os que estavam embaixo pudessem subir até ele. Ele não é o acesso, como nós falamos, mas para ele ser o acesso, ele teve que descer. Essa é a natureza, essa é a definição do sacerdócio, é assim que ele vai funcionar. Tá entendendo? Então agora faz sentido para você esse versículo aqui, ó. Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha, ao qual, tendo a natureza de Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus. Lembra? Você é santo, mas ele não se contentou em ficar santo sozinho. E olha o que ele fez. Não tentou ficar igual a Deus, mesmo sabendo que ele era igual a Deus. Pelo contrário, 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e se tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a ele, uma vez que ele desceu a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante que todos os nomes, para que
em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos, né? Haja em vós mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ao qual, se achando que nem a Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus antes, ele se humilhou e, achando-se em forma de servo, morreu morte de cruz. Então, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome para que todo nome no céu, na terra, debaixo da terra, se sujeite a ele. Você viu como é que funciona os padrões? O sacerdócio. Agora você compreende esse versículo melhor. Então é assim que vai funcionar a natureza, né, do sacerdócio. Você, por exemplo, você lembra de Abraão, que foi sacerdote para o povo cananita, né? Porque Deus mandou ele para Canaã, não pense você que era para matar os cananeus, que Deus previamente, Noé tinha previamente amaldiçoado, né? Na mesma medida que Noé amaldiçoou, Deus já pensou em alguém para enviar para fazer remissão e sacerdócio por eles. Esse alguém foi Abraão. Deus fala, vai para lá. Agora Noé amaldiçoou, agora você vai para lá. E aí ele levou quem? Levou Ló. E olha que legal, Ló decidiu não ficar com ele, ele olhou a terra, viu que era uma terra aprazível aos olhos, brigou com Abraão e foi lá morar. Só que o lance do sacerdócio é tão bom, é tão eficaz, que Ló, a gente sabe que era sobrinho de Abraão, e lá em Sodoma, quando Deus ia destruir Sodoma, Deus não destruiu Ló. Por quê? Em Gênesis 19 fala assim, 19:29 fala assim, mas foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez que Ló escapasse da destruição das cidades. Em algumas versões fala assim, mas lembrou-se Deus de Abraão. E aí Ló foi salvo. Você vê? Não interessa se o seu filho, quem Deus deu para você fazer sacerdócio, se retira, se você continua amando esse cara. Quando Deus for, ele pode estar até pecando. Quando Deus for achar e olhar para ele, não vai olhar mais aquela pessoa, mas vai olhar a pessoa que está cobrindo ela com o sacerdócio. E assim foi comigo e com você. Porque um dia Deus não olhou mais para nós, somente olhou os nossos pecados. Por quê? Porque há 2020 anos atrás, por causa de um sacerdócio de naquela cruz, quando ele olhou para a gente, ele já não via mais a gente. Ele via aquele que fez sacerdócio a nosso favor. E ele falou, epa, esse indivíduo que pecou até tem pecado, mas quem está sobre ele não tem. É o meu próprio filho. E nós fomos justificados. Você entende como funciona o sacerdócio? Seu filho, então, vamos colocar o filho físico. Seu filho biológico é desobediente, mas você está ali amando, sofrendo injustamente. Quando Deus for visitar aquele cara, ele vai olhar para ele e vai ver que tem um amor legítimo sendo derramado sobre ele e cobrindo ele. De modo que Deus não vai ver mais aquele indivíduo nele, aquele próprio indivíduo, mas vai ver quem está cobrindo ele. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Quando Ló se separou nervosamente do seu tio, e ele amou Sodoma, né? Ele amou a habitação dessa terra, ele amou a forma como se conduz os homens, né? Deus olhou para ele e falou, caramba, tem alguém sobre ele. É muito louco que quando Deus vai salvar Ló, ele não faz porque ele queria salvar Ló. Ele enxergou o próprio Abraão na vida de Ló. Esse é o poder do sacerdócio. E agora você tem o sacerdócio inverso, que é o sacerdócio de Eli. Eli decidiu amar mais quem Deus deu para ele exercer sacerdócio, os filhos, do que o próprio Deus. Lembra que a gente falou que todo sacerdote é construído para ficar diante de Deus, amar eles com todas as forças e depois atuar a favor dos homens? Pois bem, a palavra fala que ele amou mais os filhos do que o próprio Deus, porque não corrigia eles. Então ele se apegou mais aos filhos do que o próprio sacerdócio deles. O que aconteceu por causa de que ele, por causa desse amor, né, a quem Deus deu para ele cuidar, do que o próprio Deus? Simplesmente, Eli matou os próprios filhos. Ele matou o próprio filho porque quem deixa de repreender a vara, né, mata a criança indiretamente. Né? A correção do Senhor salva, ela produz fruto para a salvação. Eli não corrigiu. A Bíblia chama que ele amou mais os filhos. O que Eli acabou fazendo? A loucura que ele fez.
em amar os próprios filhos mais do que o próprio Deus, ele matou os filhos dele. Então você vê o sacerdócio correto, o que faz, e vê o incorreto, o que tem poder de fazer. Davi era um sacerdote. Lembra quando Deus proibiu ele de contar ao povo o censo? E mesmo assim ele contou? Você lembra o que aconteceu? O povo, durante 3 dias, pegou uma praga e morreram aproximadamente 70 mil. Se você é sacerdote, o que você faz de correto tem poder proporcional à sua estatura de sacerdócio. Quanto mais você é grande, mais o que você faz vai recair sobre quem está debaixo de você. Se por um lado, o que você faz de errado tem poder para contaminar e para atingir quem está debaixo de você, por outro lado, o que você faz de certo tem poder para salvar quem está debaixo de você. Porque se Davi pecou e muitos se tornaram pecadores, se Adão pecou e muitos se tornaram pecadores, pela justiça de um, muitos serão justificados. Então, cuidado. Você, como sacerdote, né, na sua família biológica, no seu ambiente de trabalho e na sua congregação, o que você faz vai atingir quem está debaixo de você. Isso é sacerdócio. Se é ruim, vai para todo mundo. Se é bom, também vai para todo mundo. Levítico 4 tem uma passagem extraordinária sobre isso. E acredito que é por isso, que eu vou falar em Levítico 4, que Jesus começou a derramar, suar sangue no Getsemane. O desespero. Por que Jesus estava desesperado no Getsemane? Levítico 4. Jesus é o grande apóstolo da nossa salvação e sumo sacerdote, não é? Olha o que fala Levítico capítulo 4, verso 3. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tomando assim, olha aqui. Se o grande sacerdote, aquele que Deus colocou para fazer expiação e para oferecer dom a favor de todo mundo, de todo um povo, se o grande sacerdote pecar, cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá. Você viu o que falou aqui? Se você, como sacerdote, pecar, você vai carregar todo mundo com você. Acredito que quando Jesus, uma das razões que ele suou sangue, foi que ele se concentrou na missão que ele tinha e ele pensou, eu não posso pecar, eu não posso falhar, porque se eu falhar, né? Já entendeu? Então você vê a importância do sacerdócio. Você vê o nível de como ele atua. E aí, meus amigos, eu quero te dar Isso é um encorajamento para sua família, sabe? Isso muda o seu comportamento de como você lida com a sua esposa, com seus filhos, com os seus empregados no ambiente de trabalho, seus superiores e a sua congregação. Quando você sabe dessas coisas, você é obrigado a repensar o modo de como você está exercendo o sacerdócio. E aí esses dias são dias que muitas coisas têm decepcionado. Vamos aprofundar isso aqui, preste atenção agora. Que muitas coisas têm decepcionado a gente, por exemplo, na congregação, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Quando as coisas dão errado, o que a gente fazia como crente? Essa igreja aqui está apostatando da fé. Tem coisa errada aqui, aqui e ali. Simples. Como eu estou num país que desfruta de muitas igrejas, eu vou mudar de igreja. Será que Jesus é assim? Será que os discípulos 12 decepcionaram ele e ele deve ter escolhido outros 12, né? Eu acho que a gente precisa aprender a como viver em família, a como exercer o sacerdócio baseados não no nosso próprio amor que nós inventamos, mas no amor de Jesus que desce para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando e deseja isso? Existe um amor maior. Existe um caminho mais perfeito, como Paulo falou. É verdade. Você se lembra que os 12 discípulos largaram Jesus no momento de tribulação e de traição dele, não é? E eu vou associar isso com esse papo que a gente está falando de quando a gente vê algo errado na igreja, sair ou não. Eu vou associar, presta atenção. Largaram Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Abandonaram quando ele mais precisava. Mas no sábado de manhã, né? Mas naquele dia, no dia seguinte da morte de Jesus, de manhãzinha, de madrugada, algumas loucas de amor entram no jardim onde ele estava sepultado. 3 mulheres, né? As 3 Marias e creio eu, acompanhado com as outras mulheres, a Joana e tantas outras, né? O Evangelho não fala, mas creio que ele lança ênfase em quem teve interação,
né, com o anjo naquele momento. Mas vamos lá. As mulheres, como lá em Cantares, ela sai no jardim em busca do noivo, essas mulheres, Madalena e as outras, entram desesperadas para oferecer incenso. Incenso, como nós já falamos em Cantares, são figuras para simbolizar o nosso amor para Cristo. Então elas vão lá amar Cristo. E em que condição ela vai amar Cristo? Ele estava vivo ali operando milagre? Pelo que eu me lembro, Pedro estava bem do lado de Jesus quando ele operava altos milagres. João também estava, Tiago estava. Mas ali ele não era o Jesus milagreiro. Ali o corpo dele, apesar de ter sido embalsamado, tinha começado, né, se Deus não tivesse ressuscitado, tinha começado a decompor. O corpo dele ali estava morto, completamente ferido, improdutivo e sem atrair em nada os nossos olhos. Sabemos, presta atenção, sabemos que mulher, na maioria esmagadora das vezes, dá para comparar com a igreja. Aquela igreja, ela vê o corpo morto. E o que ela faz? Ela se escandaliza. Ela fala, puxa, esse profeta aqui não prestou não. Vamos amar outro? Existe um povo, nesses dias, sacerdotal, que está aprendendo a amar o corpo mesmo quando ele se apresenta improdutivo e completamente incapaz. É com esses que Deus vai contar para a restauração da noiva no planeta até que ele volte. Eu não sei você até hoje, mas quando aprendi isso, eu me tornei essa noiva. Eu quero aprender isso. Eu quero olhar o corpo morto, tanto aqueles que Deus me deu para oferecer sacerdócio no trabalho, na família biológica ou na congregação. Eu quero olhar o corpo morto. E mediante o discernimento que recebo no Espírito, eu quero olhar ele com os olhos de Maria Madalena naquele dia. Eu quero olhar o corpo com os pecadores com os olhos de Jesus. E mesmo no corpo morto eu vou levar incenso. E quando o corpo morto for tocado pelo meu incenso, ou seja, pelo meu amor, esse amor será tão legítimo que vai ter poder para ressuscitar aquilo que estava morto. Porque nós, quando ainda éramos pecadores e mortos, Cristo, pelo seu amor, antes se derramou e nos salvou enquanto ainda éramos pecadores. E o seu amor teve poder para nos ressuscitar e fazermos andar diante dele. Se seu filho está desviado, sua filha, sua esposa, não tenha problema. Deus está contando com os adoradores do corpo morto esses dias. Esse é o sacerdócio. Nós não vamos procurar imediatamente agora na nossa igreja quais são os pontos que a gente quer sair. Não, a gente vai olhar e falar onde que eu posso derramar meu incenso. Onde que eu posso derramar o meu amor. Nós vamos lutar até o fim, meu irmão. Nós vamos orar, nós vamos chorar pelo pecado dos outros, porque isso ofende a gente. Mas a gente vai, custe o que custar, permanecer. Quando a sua mãe te decepcionou, seu pai, seu irmão, na sua família biológica, você pegou uma trouxinha de roupa, que nem o Chaves, colocou no ombro e foi partir rumo à rua para trocar de família? Você já viu alguém fazendo isso? Então, como que na sua família eterna espiritual, que é mais importante do que a biológica, como que na sua família eterna é fácil você procurar os efeitos para poder cogitar de trocar de família? Se você não troca da sua mãe, por que você troca da igreja, a noiva do Deus vivo? Você tem que aprender a lutar por aquilo que Deus investia. Você tem que lutar pelo que a igreja, Maria, lutava. Deus vai ensinar isso se você crer na palavra que eu estou falando agora. Ele vai te ensinar. Se você crer, isso vai se tornar na sua vida, porque seja feito conforme a sua fé. Se você crer que isso é para você, se você crer que isso é real, isso vai recair sobre a sua vida. E agora, já encaminhando para o final, vamos entrar com tudo, né? Vamos entrar com tudo na passagem que a gente achava que era só sobre Jesus, né? Passagem muito boa essa de Isaías, mas não tem a ver só com Jesus, não. Tem a ver comigo e com você. Agora você vai ler esse capítulo com outras lentes, interpretando ela como se fosse você. E de fato tem a ver com você. Agora você não vai mais ler Isaías 53 achando que é só estar falando de Jesus. Aquele livro, aquele capítulo está falando de você e eu. Esse capítulo 53 é um dos grandes capítulos sobre o sacerdócio, né?
como Filipenses 2, que a gente leu. 2 Coríntios 5, o último verso que fala que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Né? Aquele que estava aqui, Deus o fez descer pecado. Para que... ele ressuscitou. Aí o que ele acabou fazendo com os que eram dele? Olha o que ele fez. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Maneiro, né? E esse terceiro capítulo aqui são os 3 melhores para definir o que é o sacerdócio. E nós vamos falar sobre a intercessão também e vai ser muito doido. Preste atenção. Olha só. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Eu não gosto muito dessa versão, né? Mas lê na sua versão, Isaías 53, esse é o verso 1. Vamos lá. Pois foi subindo como um renovo, né? Como raiz de uma terra seca. Na minha versão está falando: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Você vê a redução de dignidade que todo mundo tem que passar? Jesus, mas está falando da gente também. O Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha. Mas não se preocupe, porque no reino de Deus, a gente começa como um grão de mostarda, a qual é a menor de todas as sementes, mas crescendo se torna a maior das hortaliças, as quais os animais e plantas vêm se aninhar debaixo delas. Quando nós somos pequenos mesmo, menor de todo mundo, mas nós vamos crescendo de glória em glória e graça em graça. O favor vai aumentando diante de Deus e dos homens, e aí as coisas vão acontecendo. E se não acontecer nessa vida, não tem problema. Se não acontecer, creio que vai vir com mais força ainda na vida verdadeira. E a gente vai governar e as pessoas vão ter que olhar o brilho da glória de Jesus em nós. Isso é certo. Essa é a nossa fé, né? Mas foi subindo como um renovo raiz de terra seca. A gente, como eu gosto, amo falar, malparidos e amalequitas, completamente circuncisos, completamente midianitas, sem dignidade. Mas vamos lá, verso 3. Tá prestando atenção? Isso é forte. 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Antes disso, ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção e que nos agradasse. O corpo morto, lembra? Não é atrativo. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, isso está falando da gente, não é só de Jesus não. Somos nós, nosso sacerdócio. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Participação, lembra? Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Cara, isso é muito maneiro. Calma aí. Que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Né? E aqui é o grande lance de ser um servo de Deus, um sacerdote. Você é tão espremido que você está se ferrando tanto que parece que é o diabo que você está servindo, não é Deus. Você chega num ponto da sua vida que você é completamente espremido, que sua dignidade, sua reputação vão completamente vaso abaixo, descarga abaixo. E quem olha de fora e que não está no mesmo lugar de responsabilidade e intimidade que você está, fala o seguinte: só pode ser o pecado. Não está com dinheiro para pagar a escola dos filhos, não está com dinheiro nem para plano de saúde. Deus cuida da saúde dos seus filhos, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Então, ninguém toca no ungido do Senhor. A palavra fala que o justo não vai mendigar o pão. Como é que você está faltando comida hoje? Né? E quando a palavra na sua vida parece falhar, porque ela não falha, mas quando a palavra falha? Salmo 37, você quer ler assim mesmo no pé da letra? E Paulo, que estava em naufrágio, passava fome, nudez e frio. Fome é fome, não tem o que comer. Só que, por que Deus parece
que permite que até o fruto da oliveira e videira minta nas nossas vidas. Isso é interessante, olha só. Era para dar a videira, videira dá a vide, dá a uva. O Abacuque fala, ainda que o fruto da oliveira minta, ou seja, você espera uma coisa e não acontece. Não é que a palavra é falha, é que Deus permite que você não veja. Porque, até, vamos abrir o parênteses antes da gente voltar ao raciocínio aqui. Porque sempre quando Deus não está, aparentemente não está, é para ver aonde você está. Eu gosto de frase de efeito também. Tá pensando o quê? Só Luiz Hermínio? Eu gosto de liberar essas paradas. Quando Deus não está, é para saber aonde você está. Sempre que Deus silencia, como em Jó, 40 e poucos capítulos de silêncio, não, 38 capítulos de silêncio, para saber onde ele está. E Jó liberou umas coisinhas que em outro vídeo a gente pode falar que ele não foi tão bonzinho assim, não. Liberou umas ignorâncias ali, como cada um de nós também. E 38 capítulos em silêncio para saber onde Jó estava, onde estava o coração dele. Então, para que Deus permite que às vezes aparentemente a palavra falhe nas nossas vidas, né? Antes da gente voltar para o raciocínio. Existe uma coisa que se chama poda, e você gostando ou não, tendo prazer na dor ou não, ele poda, mas na verdade não é para sofrer, porque ele não castiga ninguém de bom grado, mas ele poda para que nós demos ainda mais frutos. Por que ele arranca a tua dignidade? Porque justamente você está permanecendo, está agradando ele. E aí ele te esmaga mais. Porque todavia ao Senhor agradou. Porque ele te poda. Se você está dando fruto, ele vai acabar com você mais ainda. Para sair mais fruto. É simplesmente por isso. Desprezado. Então vamos lá, voltando. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que ele estava sofrendo por causa das suas próprias culpas. Pois fulano, Deus não está com ele não. Olha só se ferra. E por causa das suas próprias culpas, Deus estava castigando, que estava maltratando. Porém, ele estava sofrendo por causa do nosso pecado, estava sendo castigado por causa da nossa maldade. Nós somos curados pelo castigo que ele sofre. Os que Deus te deu para oferecer sacerdócio são curados pelas podas e castigos que você sofre, pelos castigos das pessoas que mereciam castigo. Vão para você. É por isso que quem não ama não é interessante ser sacerdote. Porque você vai ter que sofrer muita coisa injustamente e engolir muito sapo. Ouvir muita coisa calado. Como cordeiro o quê? Falador levado a matadouro? Cordeiro mudo. Porque quem está falando está querendo se justificar. Sacerdote sofrer mudo. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que estavam desgarradas, se perdendo. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, assim, ao sacerdote. Deus vai acabar com você, só porque ele quer salvar quem está debaixo de você. E você, para salvar essas pessoas que Deus te deu, você vai sofrer. Né? Não é que Deus te deu, não é você que cria. Você não desenvolva, por favor, a empatia, cuidado com os próprios corações. Com os desígnios do próprio coração, veja quem Deus te dá. Deus não você cria para si mesmo. Tô falando isso porque no começo eu curto ainda muito heavy metal, né? Eu sendo metalheiro, quem que eu vou servir? Quem que eu vou pregar evangelho? Os metaleiros, certo? Completamente errado. Porque isso era segundo os meus olhos, a minha vista, e não segundo uma palavra profética vinda do céu. Por isso que eu tô falando, quem Deus dá para você investir. Né? Mas voltando. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Lembra? Quem está falando está se justificando. Ficou calado como cordeiro, né? Foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Marca do sacerdócio. Você vai falar para te livrarem e não vai adiantar nada. Lembra de José? Olha só, quando você sair da prisão, fala para Faraó se lembrar de mim. 2 anos se passaram e nada. Porque não é você que se salva, não é você que se justifica. Sofre, aguenta as consequências, aguenta a poda. Ninguém vai entender o que você está passando porque ninguém está no lugar que você está passando. Quer dizer, outros irmãos seus estão nesse lugar, né? Nessa plataforma de intimidade. Mas a maioria não conhece, eles não estão nesse nível, nesse país, nesse lugar chamado Cristo. Não adianta cobrar deles, não adianta. Foi preso e condenado. Ele foi expulso do mundo, né?
dos vivos foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. O Senhor disse, agradou Moelo. Quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar o pecado e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. É por isso que você não precisa se preocupar com os seus filhos que Deus te deu, a pessoa que deu, para oferecer o seu sacerdócio. Porque ele derramou a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, ele verá a sua descendência diante dele. Então sai de cena. Larga de mão. Ama. E isso calado, sofrendo. Você vai ver a descendência. É a promessa. É a promessa. As vestes de Arão passam para os seus filhos. Creia nisso. As vestes de Arão, Arão era o quê? Sacerdote. As vestes de Arão, segundo o Êxodo 28, por ali, elas passam de geração em geração. Então, filho de sacerdote, sacerdotezinho é. Pode crer nisso. A marca está ali. E não cogito dele se perder. Se perder, era para o que era se perder. Porque como Jesus falou, dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Apenas o filho da própria perdição. Ele se perdeu para se cumprir a palavra. Mas dos que o Senhor deu, dos que o Senhor te der, nenhum vai se perder. Essa é uma promessa. As vestes de Arão passam de geração em geração. Vamos lá. Depois, verso 11. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. Nós ficaremos completamente satisfeitos, creia nisso. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Eu e você. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa do pecado de muitos e orou pedindo que... Não, nada de oração aqui. É porque eu vou falar de intercessão, que não tem muito a ver com oração. Inclui oração, mas não é limitado, não é significado, não é... Intercessão não significa automaticamente oração. Ele falou aqui nessa versão, mas a gente fala que na original ele fala... Ele levou a culpa de muitos e fez intercessão pelos seus. Né? Agora, antes de falar intercessão, é legal, né, esse capítulo. Está falando de mim e de você. Não pense mais em Jesus quando você lê o Isaías 53. Está falando de mim e de você. Sobre as pessoas que Deus nos deu. Agora, esse último verso aqui, ele fala em algumas versões, né, a maioria dela, e fez intercessão. Ele vai levar a culpa porque por ele fez intercessão. Agora, tirando essa forçação de barra, essa tradução aqui de oração que o cara colocou tá errado, aonde que você viu no capítulo a palavra oração para definir intercessão? Até hoje, vamos lá, nossa igreja tem um ministério de intercessão. Então, o que é um ministério de intercessão? Vai ficar um bando de gente orando ali, né, separado. Ou então, durante o culto, vocês já devem ter visto isso, o pregador tá pregando e tem um neguinho lá com a mão, né? Esse é o ministério da intercessão. Mas será que a Bíblia define intercessão é igual a oração? O capítulo 53 e toda a mensagem que a gente está falando aqui define o que é intercessão. Ele foi contado com os transgressores e levou a culpa deles. Então ele fará intercessão. Intercessão tem a ver com sua aplicação em oração, tem a ver com a sua aplicação no sacerdócio. Se você não é contado, não está participando de uma família, se você não é por aquela família, você está inapto a fazer qualquer tipo de oração por ela. Então o que nós fazíamos? Pegávamos pessoas que não estavam às vezes nem aí, às vezes até falando dos defeitos da igreja para outros. Pegávamos esse cara e só porque esse cara gostava de orar, a gente botava ele para intercessão. Mas no capítulo 53, você viu o que é intercessão. Do verso 1 até o verso 12. Você viu o que é intercessão. Morrer por quem Deus te deu. E isso não é para todos que gostam de orar.
Não tem nada a ver com intercessão. Envolve porque Daniel quis interceder pelo povo lá da Babilônia, o povo que estava cativo em Jerusalém, lá da Babilônia, ele se colocou em oração em Daniel 9. Intercessão envolve oração, mas não significa oração. Intercessão, para pensar na etimologia da palavra, o próprio significado. Intercessão, aqui está Deus, aqui está você, e aqui está o indivíduo que você quer fazer sacerdócio, aqui está Deus. Ele está aqui, você, intercessão. Deus vai julgar o cara, vai julgar, e você entrou no lugar dela. Foi achado no mesmo lamaçal que ela estava, não estando sujo de lama. Foi achado no lugar criminal que ela estava, não sendo um criminoso. Foi achado na transgressão que ela fazia, não sendo um transgressor. Mas se colocou no... Isso não é para quem gosta de orar. E várias pessoas agora estão no tal ministério de intercessão orando até estourar a hérnia. Não. Se essa pessoa não ama o líder dessa casa e nem as pessoas que nela estão inseridas, tira esse cara daí. Ele está orando por si mesmo. Tira esse cara daí. Faça esse favor à igreja brasileira. Tira ele daí. Em nome de Jesus. Então, o que falou de oração aqui nesse capítulo que fala de intercessão? É loucura. Você está entendendo como funciona o parâmetro pelo qual o sacerdócio funciona? É isso. É isso aí. Então esse é o sacerdócio. Eu quero que você medite e entre nisso. Eu quero que você rebobine. Você vai ter tempo para isso, né? Então, é basicamente isso o que é o sacerdócio, né? Esse é o sacerdócio de Cristo. Vamos pedir para que Deus nos ensine a cumpri-lo, em nome de Jesus. E se você crer, você vai ver isso na sua vida.